Kevin se torna o Jigsaw. A teoria de que o pequeno Kevin de Esqueceram de Mim se torna um dos maiores psicopatas do cinema pode parecer loucura, né? Mas não tanto assim quando você para pra pensar. Kevin já era extremamente estrategista e extremamente criativo e absurdamente habilidoso com armadilhas desde criança. E convenhamos, ele não só se defendia, ele claramente sentia prazer em torturar as vítimas dele. Agora olha pro Jigsaw. Um cara obcecado por armadilhas, planejamento, sofrimento psicológico e punição educativa, entre aspas. Então, muitos fãs acreditam que Esqueceram de Mim é, na verdade, um prequel secreto de Jogos Mortais, mostrando a origem de um psicopata em formação. E, sinceramente, esquecer uma criança sozinha em casa perto do Natal pode ter sido o gatilho para tudo isso. Mike é o Jesse Pinkman do futuro. Essa teoria envolve viagem no tempo e começa a fazer sentido quando você olha com mais atenção. De repente, o Mike começa a proteger demais do Jesse, dar conselhos, puxar a orelha dele e salvar a pele dele várias vezes. O Mike realmente gosta do Jesse, ele claramente tem um carinho pelo Jesse. A teoria diz que o Jesse Pinkman voltou no tempo e se tornou o Mike, tentando evitar que o seu eu do passado cometesse os mesmos erros. E olha a semelhança entre eles, ambos odeiam machucar as crianças. Ambos trabalham para dois chefões do crime e ambos estão presos no mundo que odeiam. Ou seja, o Mike não tá protegendo o Jesse, ele tá tentando se salvar, porque o Mike é o Jesse Pinkman do futuro. Gandalf finge ser um mago. E se um dos maiores magos da ficção não fosse um mago? Segundo essa teoria, Gandalf apenas assistiu filmes, leu alguns livros sobre magia e decidiu brincar de ser mago. Os fogos de artifício que ele faz, aquilo não é magia, aquilo é explosivo. A luz que sai do cajado dele não é feitiço, é claramente uma lanterna grudada no cajado. Reparem que quase toda vez que ele usa a suposta magia dele, é só pra fazer luzinha, nunca algo realmente impressionante. Ah, mas teve ele derrotando o Balrog. Cara, o Balrog só caiu da ponte, cara, porque a ponte não aguentou o peso dele. Então, quando não é explosivos ou aqueles kits de mágica que você pode comprar na internet, é pura atuação do Gandalf fingindo ser um mago. Bruce Wayne é o Batman. Essa aqui pode parecer absurda, mas e se eu te dissesse que um dos maiores playboys de Gotham também pode ser o maior símbolo de vingança e justiça da cidade? Bruce Wayne perdeu os pais ainda criança, desenvolveu traumas, raiva e uma obsessão por justiça. Isso te lembra alguém? Pois é, né? Mas não é só isso. Os dois têm o mesmo físico. Os dois somem ao mesmo tempo. E para ser o Batman, você precisa de uma coisa acima de tudo e muito importante: dinheiro pra caralho. Batmóvel, bate-jato, trajes, armaduras, tecnologia militar. Só alguém bilionário conseguiria bancar tudo isso. E foi daí que nasceu a teoria do Bruce Wayne ser o Batman. Seu siriguejo ser judeu. E bom, antes de eu prosseguir com essa teoria, eu acho importante falar que todas as teorias apresentadas são completamente inventadas, absurdas e fictícias. Eu não endosso, acredito ou promovo qualquer teoria da conspiração real, especialmente aquelas que possam ser interpretadas como discriminatórias, ofensivas ou prejudiciais a grupos de pessoas. Se você busca informações sérias ou confiáveis, você tá no canal errado. Mas vamos lá, a teoria do seu siriguejo ser judeu. Essa teoria vem daquele estereótipo racista que judeus são muito ricos e que só se importam com dinheiro, o que encaixa perfeitamente no seu siriguejo. Ele também domina o mercado com o siri cascudo, assim dominando o mercado e sendo dono de uma das maiores marcas de sucesso e bem-sucedida da fenda do biquíni. E vocês lembram aquele episódio onde ele vende a sua alma por 62 cents? Então, 62 cents parece só um número normal, né? Mas se você pegar os 62, 62 e somar eles, 6 mais 2, o resultado é 8. E 8 é o número de dias de Hanukkah. Sabe aquelas 8 velas? Então, 8 velas. O universo da Pixar está conectado. Você com certeza já ouviu essa teoria antes, né? Todo mundo já viu algumas conexões malucas entre os filmes da Pixar. Mas vamos focar em um ponto-chave aqui. No filme Valente, quando a Merida vai até a casa da bruxa, os fãs começaram a perceber algo estranho lá. Existem essas bonecas, esses bonecos e essas pinturas, em especial essa aqui que lembra muito Sully de Monstros S.A. E é daí que nasce a teoria que a bruxa, na verdade, é a Boo de Monstros S.A. Segundo os fãs, a Boo
cresceu obcecada em reencontrar o gatinho gigante dela. E para isso, ela teria estudado viagem no tempo e dimensões. O que acaba explicando do porquê que o quarto dela, quando ela era criança, parece ser mais futurista de quando ela está velha. Tipo, parece que ela tá velha, mas ela tá no passado, sabe? Jar Jar Binks é um Sith. Uma das teorias mais famosas e mais insanas de Star Wars. Segundo os fãs, Jar Jar Binks, o personagem mais odiado da franquia, é na verdade um dos Sith mais poderosos que já existiram. Primeiro, o pulo que o Jar Jar dá é absurdamente alto, cara, mais alto do que qualquer outro personagem da saga já deu. Segundo, em várias cenas dá pra ver claramente o Jar Jar mexendo a mão, como se estivesse usando a força para influenciar as pessoas ao seu redor. Muitos céticos dizem que é só ele se mexendo ali mesmo, sabe? Mas os fãs afirmam que isso é o mind control da força. O Jar Jar ser um dos personagens mais idiotas, chatos e insuportáveis dessa saga é, na verdade, um disfarce para o ser mais poderoso da saga Star Wars. Buggy é o verdadeiro Joy Boy. Em One Piece, é dito que o Luffy é a reencarnação de Nika, o deus do sol, símbolo da liberdade e da risada. Mas e se o Luffy for um impostor? E se o verdadeiro Joy Boy sempre foi o Buggy de Claw? Pensa bem, Buggy é literalmente um palhaço, e palhaço faz as pessoas rirem, ou seja, ele é naturalmente um palhaço, enquanto o Luffy só virou especial porque comeu a fruta errada. Buggy, por outro lado, era o fracassado da tripulação do Roger, mas por acidente vira um Chichibukai, depois por acidente vira um Yonkou, depois por acidente lidera a Cross Guild, mandando em personagens como Crocodile e Mihawk. Será que tudo isso foi por acidente mesmo? Ou será que foi o destino? Segundo a teoria, Buggy herdou a verdadeira vontade de Joy Boy, e todo esse caos ao redor dele é a liberdade absoluta se manifestando. No fim das contas, o maior palhaço da obra pode ser o verdadeiro deus do sol. Walter White é o Heisenberg. Pouquíssimos fãs de Breaking Bad acreditam nessa teoria, mas ela existe. Segundo esses fãs, o professor de química mal pago e aparentemente inofensivo chamado Walter White é, na verdade, um dos maiores chefões do crime já visto. A teoria diz que, no momento em que o Walter descobre o câncer, ele decide usar o seu conhecimento em química para fabricar cristal azul, com o objetivo de deixar dinheiro suficiente para sua família antes dele morrer. E é aí que nasce o Heisenberg. E olha só que curioso, apesar do Walter e Heisenberg parecerem pessoas completamente diferentes, os fãs dessa teoria apontam várias semelhanças físicas, principalmente no rosto, no olhar e até na postura corporal. Aliás, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre essa teoria absurda do Walter White ser, na verdade, o Heisenberg. Caso tenha ficado interessado, eu te recomendo assistir ela depois de terminar esse vídeo. Bran é o Night King. Essa teoria sugere que o Bran Stark, sem querer, acabou se tornando o próprio Rei da Noite. Segundo os fãs, aquele homem que acaba sendo estacado na floresta por aqueles seres da floresta é na verdade o Bran e acabou iniciando um loop temporal. A teoria afirma que o Bran, usando seus poderes de manipular o passado, acabou influenciando eventos que moldaram o futuro, exatamente como aconteceu com Hodor. Ou seja, tudo que aconteceu em Game of Thrones seria, na verdade, um plano de longo prazo do Bran. As guerras, as mortes, o caos, os White Walkers, tudo isso seria sido manipulado para que no final, Bran conseguisse se sentar no trono de ferro. E o detalhe mais bizarro, o Night King nunca morreu de verdade. Ele estaria vivo dentro do Bran, coexistindo com ele no final da série, sentando junto com o Bran no trono de ferro. Mas e aí, qual teoria faz mais sentido pra você? Comenta aí. Eu também queria mandar um salve para as pessoas que eu tô devendo no Instagram. Ó, um salve aí pra vocês, tá? Tô deixando a foto de vocês aí. E caso você também queira um salve, tudo que você tem que fazer é só me seguir no meu Instagram. Tô deixando aí na tela. Mas foi isso, meus manos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E Matheus, o melhor Teuso, se despedindo.